Educação, Academia e Ensino Superior. Ponto e vírgula. Semanalmente na RUC. Boa noite. Ricardo Morgado cumpre hoje 5 meses à frente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Os protestos contra as políticas de corte do governo não faltaram, desde cantinas ocupadas, estradas cortadas em hora de ponte e até as habituais manifestações colocaram os estudantes da mais antiga universidade do país a bater o pé ao Ministério de Nuno Crato. Ricardo Morgado candidatou-se em 2011 e depois de 2 voltas de eleições, o estudante de Engenharia Biomédica conseguiu afastar do caminho o principal adversário, André Costa. Aos 22 anos chegou à liderança da Direção-Geral no ano em que a Académica cumpre o 125º aniversário, ganha a Taça de Portugal e preenche as primeiras páginas dos jornais. Ricardo Morgado é hoje convidado do Ponto e Vírgula. Vamos à retrospectiva da primeira parte do mandato e à antevisão da segunda. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite. No dia em que tomaste posse, falaste em metas a cumprir. Estas metas já foram superadas? Em primeiro lugar, boa noite a vocês dois e também a todos os ouvintes. Obviamente que nem todas as metas ainda foram superadas. Nós tínhamos algumas metas das quais acho que já trabalhámos melhor, outras que ainda não conseguimos completar. Uma delas, e a primeira que vou falar, é exatamente sobre a questão da comunicação para fora, mas também da comunicação para dentro, para a própria academia. E acho que é um dos pontos altos desta primeira parte do mandato, é exatamente a comunicação para fora, sobretudo no que toca a meios de comunicação social, algo que nós temos tentado trabalhar bem, porque entendemos que é uma ferramenta na altura em que vivemos, na era de comunicação em que vivemos, para realmente termos a opinião pública do nosso lado e conseguirmos chegar não só aos estudantes, mas também aos pais dos estudantes, às famílias dos estudantes, ao país em geral. E a verdade é que hoje, passado algum tempo, a Associação Académica de Coimbra volta a ser centro de informação, volta a ser um centro de informação recorrente dos próprios meios de comunicação social no que toca a políticas do ensino superior e não só. E isso foi algo que deu trabalho, que se construiu aos poucos, mas que hoje é sem dúvida algo que conseguimos e que teremos que manter. A nível de comunicação interna, e quando falo de comunicação interna falo comunicar diretamente com o estudante. Se realmente chegamos ou não chegamos ao estudante, penso que isso ainda estamos muito longe de conseguir aquilo que eu desejava. Mas também porque não foi prioritário relativamente à comunicação externa. Penso que tem que ser um trabalho que comece desde o início do ano. Quando falo do ano, falo do início do ano letivo, e que não passa apenas por cartazes, flyers, campanhas no Facebook, passa sobretudo pelo contacto direto com o estudante, chamando para o debate, indo ter com ele, por exemplo, às salas de aulas e fazendo uma espécie de formação e consciencialização, sensibilização do estudante. E isso sim também queremos começar a sério no próximo semestre. E já que falaste então dos estudantes, os estudantes da Universidade de Coimbra têm sido bem tratados pelo atual governo? Eu penso que nem os estudantes da Universidade de Coimbra, nem os estudantes do ensino superior, nem as suas famílias, para não continuar com esta cadeia. A verdade é que basta olharmos para 8 anos atrás, mais ou menos, em que no ensino superior tínhamos cerca de 70 mil bolseiros. E hoje temos cerca de 50 mil. Há aqui quase uma diferença de 20 mil bolseiros, quando a diferença do custo de vida e das condições das famílias não se comparam há 8 anos atrás. E, portanto, começando, obviamente, pela ação social, a verdade é que este ano assistimos a algo lamentável que deixou e continua a deixar muitos estudantes em causa, não só em Coimbra, mas em todo o país, que foi o atraso portanto, na atribuição de bolsas e também na sua análise. E isso é algo onde o governo não pode falhar, porque também não tem mais desculpas. Poderia ter a desculpa do ano passado do governo ter mudado e do regulamento de atribuição de bolsas e as regras terem saído mais tarde. Poderia haver a desculpa há 2 anos, porque as bolsas estavam no 70/2010, acabaram por sair, o regulamento depois tinha normas técnicas, depois com a saída das bolsas desse documento atrasou tudo. Nós não aceitamos essas desculpas e agora muito menos não aceitamos porque já está cá o regulamento fora. Regulamento esse, obviamente, que também desilude por ser mais do mesmo, por não acolher as sugestões óbvias e lógicas da Associação Académica de Coimbra, mas a maior parte das associações e algumas mesmo de todo o movimento associativo não foram acolhidas neste regulamento, e a verdade é que eu acho que vamos ter mais um ano de dificuldades para o ensino superior, mais um ano de dificuldades para as instituições do ensino superior,
e sinceramente, quando falamos de Ministério, só consigo perceber que realmente há uma Secretaria de Estado do Ensino Superior, mas não sei se há um Ministro ou um Ministério que realmente se preocupe com o ensino superior. Ricardo, temos alunos impedidos de receber bolsa, alunos que veem agora as vagas de acesso ao ensino superior congeladas. Estamos a assistir a um retrocesso no ensino superior? Eu diria que sim. Não estamos a avançar de certo, uma vez que tudo, quando falamos em números, falamos sempre em menos. E obviamente aqui os números estão e têm que estar e estarão sempre relacionados com qualidade, com universalidade, com igualdade, e a verdade é que isso neste momento está tudo posto em causa. E Portugal tem e assumiu metas com a Europa, como o Horizonte 2020, onde tem que aumentar em muito a sua formação, ou seja, os seus diplomados, os jovens e cidadãos com ensino superior, tem que aumentar ainda bastante. Nós estamos muito atrás na média europeia. E até numa coisa que nós estávamos bastante bem, que era no terceiro ciclo, que era realmente os doutoramentos, os estudantes de doutoramento, até aí temo que a partir do próximo ano começaremos um ciclo decrescente, uma vez que os cortes da Fundação de Ciência e Tecnologia, portanto, para as bolsas de apoio aos estudantes, vai ser reduzido drasticamente. E a verdade é que nós não vemos esse apoio, e basta ver por uma simples coisa. Foram negociados este ano, que estão agora a acabar de ser negociados, ou penso que já foram mesmo acabados de ser negociados, os 8 mil milhões de euros que sobraram, entre aspas, do CREN, ou que ainda há para gastar do CREN, portanto, o quadro de referência nacional, de estratégia nacional, que falta ainda, entre aspas, gastar até 2013. E foi agora, portanto, feita uma nova renegociação, ou seja, aquilo vai ser usado para outras coisas que não era o primeiro, que não eram para ser usadas no início, e a verdade é que desses 8 mil milhões de euros, nem um cêntimo para um ensino superior. Nem um cêntimo. E pelo que parece, as instituições de ensino superior, ou seja, o ensino superior no geral, sofrerá para o próximo ano letivo mais um corte de 2,5%. E, portanto, isto não é investir, é desinvestir, e pior que isso, é dizer-se publicamente que não há mais abandono escolar, que não dá para fazer mais, quando realmente nós não vemos vontade política, nem do Governo, nem do Ministro, para poder pelo menos tentar fazer mais ou justificar que não dá para fazer mais. Não vemos nenhuma das duas coisas. Temos, portanto, uma fase difícil no ensino superior. O que é que a DG e a Associação Académica de Coimbra têm feito para reverter esta situação? Nós temos feito, sobretudo, duas coisas. Sabemos que a Associação Académica de Coimbra tem um papel forte no que diz respeito ao fazer portanto, a bater o pé, como há bocado vocês também disseram, ao Governo em questões de política educativa e de ensino superior. E nós já temos tentado fazer isso de forma original e também criativa e constante, para realmente dizermos e o Governo saber, e eu tenho certeza que hoje o Governo sabe que a Associação Académica de Coimbra também não está aqui para brincadeiras. Por outro lado, temos tentado ter uma postura no que toca às reuniões que temos tido, bastante lógica, bastante bem preparadas, temos-nos preparado muito bem e temos apresentado propostas no âmbito da melhoria do ensino superior, seja na ação social, seja nas instituições, seja na rede, entendendo que realmente estamos a passar um momento difícil, todo o país, mas que realmente é possível fazer mais. E essa tem sido a nossa postura. A verdade é que chegamos ao fim de 5 meses, chegamos ao final do ano letivo, e a Associação Académica de Coimbra não é a única que sente isto, é o geral das associações que sentem isto. Realmente, os estudantes são ouvidos. Nós, as 2 vezes que anunciámos publicamente que não éramos ouvidos, fomos chamados prontamente à Secretaria de Estado, mas a verdade é que tudo aquilo que nós temos falado, temos levado, pouco ou nada foi acolhido foi sequer acolhido, foi acolhido da forma de vamos ver, vamos anotar, mas a verdade é que não se traduz em qualquer tipo de prática ou de qualquer tipo de materialização como nós desejaríamos. Já que referiste então as reuniões que tiveram então com o Ministério de Nuno Crato, consideras então que não há avanços e que não houve avanços depois destas reuniões e depois deste contacto direto então com o Ministério? E refiro-me quer a nível nacional, quer a nível regional, quer a Coimbra, a Associação Académica de Coimbra. Não houve no que toca às reuniões, e falo sobretudo desta última, onde falamos sobretudo sobre a ação social e sobre o regulamento de atribuição de bolsas. Nós fomos bastante claros. Não concordávamos, em primeiro lugar, com o princípio que está naquele regulamento de atribuição de bolsas, de que as bolsas estão dependentes do orçamento que existe. Ou seja, se de um momento para o outro fossem necessários o triplo ou houvesse mais o triplo ou quádruplo de estudantes a necessitar de bolsa,
não haveria dinheiro para isso. O que é que o país iria fazer? Isso foi a primeira coisa que nós batemos, que obviamente não foi acolhida. Mas depois havia pequenas coisas no regulamento que poderiam ser aproveitadas e melhoradas. A questão das dívidas tributivas e contributárias não regularizadas. Ou seja, no ano passado houve cerca de 2.700 estudantes que não tiveram direito à bolsa porque alguém na sua família, e não a família, mas alguém na sua família, tinha uma dívida à Segurança Social ou às finanças. Essas dívidas têm um titular, ou seja, não são comunicáveis. E a bolsa de estudo também não é um apoio ao agregado familiar, é um apoio ao estudante. Já foi, em tempos, durante um curto tempo, em 2010, uma prestação social, quando estava no 70 2010. Mas a Académica ajudou a tirar as bolsas do 70 2010. E é, como está escrito no regulamento de atribuição de bolsas, um apoio ao estudante para que ele possa estudar. Portanto, ele não pode ser afetado com esta questão das dívidas tributivas e contributárias. E estamos a falar de 2.700 estudantes que ficaram de fora, muitos deles, para não dizer a maioria, de agregados familiares com dificuldades, que não conseguem pagar essas dívidas, por muito pequenas, que a maior parte das vezes são pequenas. E, portanto, isto é injustiça. Ricardo, estas questões parecem-nos óbvias e parecem-nos prejudiciais, de facto, aos estudantes. Porquê é que a AC não está a conseguir convencer o governo de Passos Coelho, mais particularmente o Ministério de Nuno Crato? Porquê é que eles não percebem que os estudantes estão a ser prejudicados? Ou então quais é que são as justificações que o governo apresenta para que nada mude? As justificações diretamente não nos são dadas, mas obviamente que as justificações são pura e simplesmente financeiras e económicas. Ou seja, mais de 2.700 estudantes representam mais dinheiro. Se formos falar dos estudantes que ficaram de fora devido ao património imobiliário, onde há uma dupla contabilização dos rendimentos, o que é algo também, para não dizer quase ilegal, é pelo menos moralmente injusto, custa simplesmente mais dinheiro. Tanto que nós percebemos que perdemos o combate político. Mas apresentámos no último ano, e foi aprovado, e levaremos agora avante, levaremos estas questões ao provedor de justiça e entraremos pela via jurídica. Porque entendemos mesmo que nestes pontos, pelo menos nestes 2 pontos, e não há outros, para além de não estar a ser feita justiça, duvidamos da constitucionalidade e da legalidade e da moralidade destes pontos no regulamento de atribuição de bolsas. Portanto, também não iremos parar de reivindicar, apesar de ter já saído o novo regulamento, achamos que ainda há mais vias para se explorarem no que toca a estas questões. Achas que já não é reconhecido peso à Associação Académica de Coimbra? Eu acho que continua a ser reconhecido peso à Associação Académica de Coimbra, mas a verdade é que hoje vemos que temos um governo, seja no que toca aos estudantes, seja qualquer outro setor, e basta ver todos os setores da sociedade que também, de alguma forma, contestam ou dão opiniões às vezes contrárias ao governo, são pouco ouvidas. E a verdade é que quando se trabalha com uma maioria acaba também por ser assim. Agora, acho que isso não tem nada a ver com a Associação Académica de Coimbra ter mais peso ou não. A Associação Académica de Coimbra soube sempre estar onde era preciso estar ao longo da sua história, em diversas questões, não só relacionadas com o ensino superior. Umas vezes conseguiu, outras vezes não conseguiu. Mas isso em nada diminui o peso que a Associação Académica de Coimbra tem. Mas achas então que acaba por haver um contrassenso num governo que diz não, e que aposta na qualificação dos estudantes e que depois acaba por limitar a entrada desses estudantes ao ensino superior? Há então um contrassenso enorme e gigantesco no que toca a este aspecto. Portanto, estás a dizer que o Ministério que diz que quer aumentar? Sim, exatamente, que já referiu e aposta na qualificação então dos alunos, na entrada ao ensino superior, e depois acaba então por limitar essa entrada com todas estas situações, na diminuição de bolsa, corte em propinas, etc. Lá está, portanto, uma parte da tua pergunta responde à outra. É tão simples como isto. Não está a haver um investimento e uma aposta no ensino superior nem nos estudantes. E uma questão clara e simples. O Governo tem uma oportunidade fantástica de conseguir realmente reduzir custos, porque acho que é possível, na rede de ensino superior, e melhorar a sua qualidade, que é exatamente reestruturar ou repensar a rede de ensino superior que temos. Será que temos bem dividido ou realmente faz sentido uma rede de ensino superior que nós temos, portanto, politécnico e superior? Será que isto está bem definida, onde é que uma começa e a outra acaba? Será que as instituições que nós temos, e nós temos boas instituições, boas instalações, etc., mas será que estão realmente a funcionar da melhor maneira? Estão a contribuir melhor para as suas regiões? Será que realmente podemos melhorar em alguns cursos, criar novos cursos? Portanto, olhar o ensino superior no geral. E o que é que o Governo diz o que é que o Ministério diz acerca da reestruturação da rede?
as instituições que se decidam. Mas alguma instituição quer perder se a si própria ou quer pôr em causa aquilo que tem. Isto tem de haver também coragem do Governo e começar a discutir esta questão. Voltando ao congelamento de vagas que foi proposto recentemente pelo Ministério da Educação, muitas vezes o Estado era acusado de investir nos jovens universitários, de os licenciar e depois não lhes poder dar trabalho, porque não existe mercado de trabalho para eles em Portugal, para muitos deles. Esta medida até faz sentido ou não? Não faz sentido. Nós defendemos que, e já o assumimos publicamente, que achamos que o mercado de trabalho, que o ensino superior não deve estar dependente do mercado de trabalho. Mas, obviamente, que o ensino superior deve ser pensado e deve ser repensado para aquilo que há depois dele. E são coisas diferentes. Porque a verdade é que, se nós recuarmos, imaginemos, a 2003, nós não temos muito mais estudantes nas universidades do que tínhamos nessa altura. Não temos muito mais. Mas a verdade é que em 2003 tínhamos quase emprego pleno, cerca de 2-3% de desemprego apenas, e hoje estamos a chegar aos 15%. A verdade é que Portugal não pode simplesmente corrigir uma coisa com outra, ou seja, há tanto desemprego, vamos deixar de formar pessoas. Isso não faz qualquer sentido, tanto como eu já referi há bocado, Portugal tem metas para cumprir. Portugal precisa de criar mais emprego qualificado. E só conseguirá criar mais emprego qualificado se conseguir, de facto, criar também mais diplomados, mais gente qualificada e de qualidade. Ou seja, uma coisa não pode servir para justificar a outra. E, portanto, esta decisão das vagas é uma decisão muito... que é preciso ter bastante cautela e mesmo a sua redução, porque está-se a fazer aquilo que deveria ser o processo final, ou que até poderia ser o processo final, quando falamos da reestruturação da rede do ensino superior. Estamos a começar pelo fim, é o que eu quero dizer. E o que deveria ser feito, como eu disse, era realmente reestruturar e repensar o ensino superior em Portugal. E depois, até acredito que poderia-se ter que aumentar vagas num sítio, diminuir noutro. Era uma questão que teria que ser discutida. Achas que isso passaria pelo encerramento de algumas instituições? Não sei, não temos dados para isso, já os pedimos. Nós já pedimos, e na primeira reunião que temos com o Secretário de Estado, no dia 4 de abril de 2012, pedimos que este debate começasse, precisámos de dados, precisámos de estudos que começassem a ser feitos acerca do ensino superior, que os estudantes estivessem também nesta discussão, como as instituições de ensino superior, obviamente, mas que fosse, obviamente, o Ministério a conduzir toda esta reestruturação. A verdade é que até hoje nada. Eu não consigo dizer, nem posso, é injusto, porque eu não sei, e é injusto para aquilo que eu poderia dizer, se é preciso ou não fechar instituições. Não sei. Quem é que sabe? Eu não sei se o próprio Governo sabe. Sem esses dados, o professor João Gabriel Silva diz que há universidades a mais em Portugal. Concordas? A verdade é que se olharmos para o resto da União Europeia, por exemplo, realmente per capita temos muito mais instituições de ensino superior do que qualquer outro país. Agora, isso pode ser bom, pode ser mau. Eu não sei. O professor João Gabriel pode ter dados que eu não tenho. Agora, eu não consigo dizer isso. Agora, já devíamos estar numa altura, quando já não nos podemos esquecer que já passou um ano também do governo do Dr. Passos Coelho, já devíamos estar numa altura em que já devíamos estar a discutir a reestruturação da rede de ensino superior. Porque, como eu disse, o congelamento das vagas pode-se entender numa altura em que o país está a passar por dificuldades. Mas a verdade é que Portugal precisa de emprego qualificado e precisa de mais diplomados. E isso não pode ficar em causa, porque temos horizontes bem definidos e a cumprir para não nos podermos, de uma vez por todas, aproximar da média europeia. E voltando então às metas que referimos no início, a atual Direção-Geral conseguiu então uma grande vitória com a reabertura das cantinas ao fim de semana, mas em contrapartida surgiram várias críticas com o encerramento das cantinas verdes. Isto foi então uma vitória a 100%. Vamos lá ver. A reabertura das cantinas ao fim de semana foi uma vitória a 100%. Isto porque não tínhamos qualquer cantina aberta ao fim de semana desde o início do ano letivo. Ou seja, não havia opção para o estudante que estivesse cá ao fim de semana, fosse cá ou ficasse cá, para ir ter uma refeição ao preço do prato social. Obviamente que a questão das cantinas verdes é uma questão que também tem a ver com cantinas e ação social em direto, mas é uma questão bastante diferente. Porque a verdade é que Coimbra tem, ainda bem que tem, bastantes cantinas. Mas a verdade é que, devido, e o problema vem da mesma fonte, ao subfinanciamento que o ensino superior tem tido, não nos podemos esquecer, por exemplo, que a Universidade de Coimbra vai pagar mais de impostos este ano do que aquilo que vai receber de financiamento do Estado, passa por dificuldades. E os Estados de Serviço de Ação Social passam por dificuldades. E a verdade é que nós mantivemos o mesmo número de cantinas no Polo 1
já há vários anos. E desde há vários anos que houve uma deslocação de muitos estudantes, tanto para o Polo 2 como para o Polo 3, com aberturas também no lado de cantinas. E os documentos que nos foram apresentados foi que realmente houve uma redução de mais de 30%, desde que essas deslocações começaram a ser feitas, de mais de 30% portanto, nas refeições servidas. Isso era um dado que a nós nos deixou bastante, para já não imaginávamos, e deixou-nos bastante preocupados. Mas nós o que propusemos à reitoria quando discutimos esta situação, e disse-o publicamente na Assembleia Magna, discutimos publicamente no Fórum Gouveia com os núcleos, é que nós estaríamos dispostos a aceitar o encerramento de uma cantina, porque entendemos a questão dos custos e das dificuldades do SASUC durante a semana, se de facto fossem cumpridas também algumas metas pelo SASUC, por exemplo, algumas, não digo exigências, mas algumas coisas que nós sugerimos. Uma delas foi o aumento de qualidade das cantinas, que é algo que nós estamos muito por dentro do processo. Temos sido chamados, e a verdade é que houve a contratação do novo chefe, vai estar a haver uma reestruturação que só no próximo ano letivo é que se poderá realmente ver em termos de qualidade das refeições, mas foi uma das coisas que nós pedimos. Outra foi realmente quase um combate às filas de espera. E é algo que nós também esperamos agora pelos dados, para saber se realmente houve uma diminuição das filas de espera ou não. Outra foi, por exemplo, a diminuição dos custos dos serviços de catering, que muitas vezes são requeridos não só pela Direção-Geral, mas por núcleos, por secções, e isso foi uma das coisas que também já se verificou. E, portanto, nós concordámos, ou percebemos, obviamente que ninguém está a favor do fecho de uma cantina, mas percebemos o porquê, mas também pusemos algumas exigências por parte do Serviço de Ação Social. Como eu disse, nós temos estado muito dentro do processo de ação social indireta, também no que toca à lavandaria, que pelo que sei, abrirá já em setembro, também foi era uma das nossas lutas desde o início, e também foi uma das exigências feitas. Portanto, nós estamos muito por dentro do processo, e neste momento estamos a trabalhar, diria, quase em parceria também com os serviços de ação social, para garantir que os estudantes continuem a ter os melhores serviços. Ricardo, temos uma lavandaria que fechou, uma cantina que fechou, e era dito muitas vezes pelo Dr. João Gouveia Monteiro que os SASUC cumpriam funções que não eram competências do SASUC propriamente na sociedade, nomeadamente os serviços médicos, por exemplo. Não é uma competência, não é normal que isto aconteça, não é normal que os serviços de ação social de uma universidade tenham estas competências. Temes que com esta crise e com o afetar de todos os campos na área universitária, os SASUC deixem de oferecer mais serviços? Neste momento não tenho nada que me leve a dizer que isso poderá acontecer, mas falemos, por exemplo, dos serviços médicos. Os serviços médicos são um apoio importantíssimo aos estudantes de Coimbra, e Coimbra também tem algo, e se calhar aí também é importante referir, que os outros sítios também não têm, e que tem uma quantidade de estudantes deslocados que não existem mais numa cidade do país. Por isso é que nós somos uma cidade universitária. Tem 2 hospitais. É verdade, tem 2 hospitais, mas neste momento para irmos a um hospital pagamos uma taxa moderadora de 20 euros. Os estudantes do Porto e Lisboa também terão que o fazer, ou não? Terão que o fazer, mas não fará mais do que nunca sentido que os estudantes tenham um serviço médico? Não estou de forma alguma a defender que o serviço médico encerre. Estou a dizer que por estarmos num tempo de crise, pode começar a cortar-se por estes extras que não são extravagâncias, mas que são extras e que o Estado pode não querer suportar. O Estado pode não querer suportar, mas espero e acredito que a Universidade de Coimbra perceba que numa altura como destas, a ação social indireta faz e tem um papel que, se calhar mais do que nunca, importante na vida dos estudantes da Universidade de Coimbra. E na questão dos serviços médicos, por exemplo, faz todo o sentido, com os preços que estão os hospitais neste momento, e é verdade, todos o sabemos, que se garantam os serviços médicos. No que toca à lavandaria, como eu disse, penso e que acredito que abrirá em setembro, e também é um serviço que nós fizemos à Universidade também perceber que fazia sentido estar aberto, porque não só o número de estudantes deslocados que existem, mas também cada vez mais estudantes ficam ao fim de semana em casa. E é muito caro fazer a lavagem da roupa no resto da cidade. Nós fizemos mais ou menos um estudo onde o mais barato era 7 vezes mais do que aquilo que se praticava no serviço de ação social. E, portanto, a lavandaria abrirá também, e eu não tenho nada para acreditar que fechem mais serviços no serviço de ação social.
Havia uma relação boa entre... Aliás, aquilo que pergunto é como é que está a relação atualmente com os serviços de ação social? Suponho que mais simpática, porque Gouveia Monteiro fechou uma cantina, Gouveia Monteiro fechou as cantinas ao fim de semana, Gouveia Monteiro fechou a lavandaria, a nova administradora reabriu as cantinas ao fim de semana, já prometeu que vai reabrir as cantinas. A relação está melhor agora? Achas que o antigo dirigente dos Serviços de Ação Social estava a impedir que qualquer coisa fosse para a frente? Não, eu não vou de modo algum dizer isso. O Dr. Gouveia Monteiro foi alguém que também deu muito aos Serviços de Ação Social, mas no seu cargo fez as suas opções, com as quais algumas delas nós não concordámos. E a verdade é que, como nós dissemos também na altura, era possível ter uma cantina aberta aos fins de semana. Não era preciso um serviço de takeaway, não era preciso que a cantina rodasse todos os fins de semana. E a verdade é que eu também digo isto: se o custo para ter uma cantina aberta ao fim de semana era encerrar, enquanto vivemos esta altura de dificuldades, era encerrar uma cantina durante a semana, acho que era um custo que nós deveríamos e aceitámos. Porque era um serviço que simplesmente deixou de existir, tal como a lavandaria. E a verdade é que a lavandaria vai abrir. A verdade é que as relações neste momento com o SAZUC estão bastante bem porque, como eu disse, temos trabalhado, não digo diariamente, mas quase diariamente, na resolução de bastantes questões, e somos consultados, se não diariamente, quase diariamente. E falo, por exemplo, agora na questão, por exemplo, das cantinas como sala de estudo. Nós sabemos exatamente os custos que o SAZUC tem tido para manter as cantinas como sala de estudo aberto, porque tem pago ao longo destes últimos anos aos vigilantes que abrem e vigiam as cantinas durante a noite como sala de estudo. Nós este ano entendemos também que era um curto que nós poderíamos poupar ao SAZUC. Neste momento, quem garante a abertura das cantinas é a Direção-Geral, tirando na Casa da Pedra, no Polo 2, onde são os núcleos do Polo 2 que o garantem. Ou seja, aí o SAZUC também está a poupar, e nós assumimos também essa responsabilidade para também poder ajudar o SAZUC. Portanto, a relação, obviamente, que está boa. Obviamente temos pontos onde concordamos, pontos onde discordamos, mas onde tentamos sempre chegar a um ponto onde haja realmente um entendimento entre os estudantes, a Associação Académica de Coimbra e o Serviço de Ação Social. Relativamente às secções, as secções têm criticado os estatutos da Associação Académica. Qual é a posição da Direção-Geral face a esta questão e temes o possível e o futuro encerramento de algumas secções? Começo por responder essa próxima pergunta e não... Se o problema fosse em estatutos da Associação Académica de Coimbra, através daí não temo o encerramento de qualquer secção. A verdade é que estes estatutos obrigam a que 50% mais um dos membros da direção das secções sejam estudantes. Em algumas secções, por exemplo, se calhar no caso da RUC, isto já acontecia ou era uma neutralidade. Há outras secções que isso não acontecia, porque a Associação Académica de Coimbra é dos estudantes, mas é mais do que dos estudantes, é da cidade, é de por quem aqui passa e quer ficar, porque tem uma ligação a isto. E realmente isso é um ponto muito contrassenso entre as secções. Mas eu acho que é cedo ainda para se falar, por exemplo, numa possível revisão extraordinária dos estatutos, sobretudo devido a esse ponto. Acho sinceramente que ainda é cedo, porque não temos razões para acreditar que isso não possa ser cumprido. Agora, a verdade é que nós precisamos que os estudantes venham também para as secções. Não passa obrigatoriamente por esse ponto nos estatutos. Pode passar por outras coisas, como por exemplo o estatuto do estudante atleta, o estatuto do estudante envolvido em atividades culturais, são também, entre aspas, chamadores para os estudantes também estarem na Associação Académica de Coimbra, nas secções, na Direção-Geral, nos núcleos, etc. Agora, acho que ainda é cedo e acho que não há razões para temer que, devido a esse facto, fechem secções. Mas está a terminar o período de transição. Sim, está a terminar o período de transição, mas daquilo que nós temos, portanto, aquilo que nós temos visto, e obviamente está a ser um processo a ser monitorizado, não acreditamos que isso aconteça. E obviamente que, caso aconteça um caso em que não aparecem estudantes para formar imaginemos, para se poder formar uma lista, ou haja qualquer tipo de problemas, tenho certeza que tanto a Direção-Geral, mas sobretudo o Conselho Fiscal, tudo farão para, ao abrigo também dos estatutos, poderem permitir com que não aconteça um encerramento das... E de que forma é que achas que isso pode acontecer? Essa adaptação aos novos estatutos, mesmo que não surjam estudantes interessados em pegar nas direções das secções?
Mas eu acho que, lá está, eu acho que o fiscal tem meios para poder resolver essas situações, mas eu neste momento não tenho mesmo razões para acreditar que isso aconteça, e digo porquê. Eu, quando cheguei aqui, tinha 3 secções que estavam desativadas, 3 secções culturais e uma secção desportiva. E nós, neste momento, dentro de um mês, estarão todas reabilitadas. Todas porque apareceram estudantes que quiseram pegar nas secções. E não eram secções que já existiam. Obviamente que existiam. É mesmo necessário então que apareçam esses estudantes. Porque se não aparecerem... Sim, mas é como eu digo, estamos a falar do caso mais extremo, de uma secção que deixou de funcionar. De uma secção que estava desativada. Não era uma, eram 4. Era o beisebol, era o grupo ecológico, era a gastronómica e... Direitos humanos? Não, na altura já não, direitos humanos é mais antigo. Está-me a falhar uma. Está-me a falhar uma, mas são 3 culturais e uma desportiva. E a verdade é que nesses casos, onde não havia uma continuidade, onde muitas delas não sabíamos onde é que as pessoas que tinham estado onde estavam, a verdade é que nós, através dos procedimentos legais internos da Associação Académica de Coimbra, conseguimos e estamos a conseguir neste momento reabilitar as secções com estudantes. E, portanto, isso só me dá um motivo para acreditar que, apesar desse ponto estar nos estatutos, e concorde mais ou menos, poderá não ser um fator de exclusão ou de extinção das secções. São facilmente contornáveis os estatutos? Não, espero que não sejam facilmente contornáveis, mas obviamente que poderão ser contornáveis até certo ponto. Mas depois dos estatutos, há também os regulamentos internos, tanto do Conselho Cultural, como do Conselho Esportivo, como do Conselho Internúcleos, como das próprias secções e dos próprios núcleos. E a partir daí, dá para também especificar outras coisas que os estatutos não permitem. Agora, nessa questão, está nos estatutos e tem de ser cumprida. Não poderei ser eu de certeza que não posso, enquanto Presidente da Direção-Geral, dizer que não se podem cumprir os estatutos. É meu dever também fazer com que se cumpram os estatutos. E os estatutos são claros e dizem isso no que toca às secções. E o que eu digo é que, se acontecer algum caso como esse, é também um desafio para a Associação Académica de Coimbra ver como realmente, se calhar, tal como nós fizemos nestas secções, foi muito simples. Quase que se espalhou a mensagem de que realmente haviam 3 secções que estavam desativadas, e apareceram os estudantes a vir perguntar se poderiam entrar para aquela secção, sabiam que poderia ser extinta, e não poderia ser extinta pela questão dos estatutos. Era porque realmente houve uma descontinuidade no trabalho e muitas das pessoas deixaram de aparecer. E portanto isso só me dá força e vontade de acreditar que, apesar disso estar nos estatutos... Mas a falar em casos de secções onde de facto houve um afastamento dos estudantes delas mesmas, ainda assim existe uma secção como por exemplo a Filatélica ou algumas secções desportivas em que a direção é composta por uma grande maioria de pessoas que já não é estudante da Universidade de Coimbra, e esse problema pode ser ainda mais grave ou não? É verdade, mas poderá ser ainda mais grave. Mas falo, por exemplo, nas secções desportivas, bastantes delas já tomaram posse este ano, durante o meu mandato. E muitas delas têm os estudantes e nunca foi um problema posto ou imposto de género. Não conseguimos, não há forma a dar. A verdade é que, se calhar, até temos mais estudantes envolvidos nas secções. A questão da filatelia, eu percebo a pergunta. Se calhar é um desafio mais difícil, mas será um desafio impossível. Será também uma boa possibilidade para chamar mais gente para as secções? Não saberemos. A questão é que a única solução para isto era realmente fazer uma revisão estatutária extraordinária. E não era apenas àquele ponto, teríamos de fazer uma revisão extraordinária completa. Mas não nos podemos esquecer que os novos estatutos estão aprovados desde o início de 2011. Ou seja, há cerca de 1 ano e meio. Acho que ainda é cedo. Exatamente, nessa altura ainda não eras Presidente da Direção-Geral. Se fosses... deixavas que estes estatutos, ou melhor, não terias grande poder, presumo, para os cancelar, mas concordarias com eles? E pergunto-te isto porque dá a ideia que, com o aumento das administrações, do valor de alunos da Universidade a fazerem parte das administrações das secções, que a Associação Académica de Coimbra quer afastar quem não é da Universidade de Coimbra, ou não? Eu penso que não. Por exemplo, pelo simples caso, uma pessoa, mesmo que queira estar eternamente numa secção, não pode. Os estatutos também já não permitem e não permitiam. Há um número de anos limite para que se possa estar num cargo, numa direção, numa secção, por exemplo. Acho que não é por aí. Se há um ano, isto foi a Assembleia de Revisão dos Estatutos que, no seu todo, decidiu, e depois foi aprovado, obviamente, em Assembleia Magna, mas eu acho que esta questão exatamente é um pau de dois bicos. Tem o lado bom da moeda e o lado mau. O lado bom da moeda é que realmente poderá ajudar a chamar mais estudantes. O lado mau é que poderá
pôr em causa a continuidade ou não das secções. E eu acho que esta é uma situação que tem que ser seguida com calma e com muita atenção. Mas eu neste momento poderia e pensava que podíamos estar numa situação pior, onde realmente isto estivesse a causar reais transtornos, e eu penso que neste momento isso não está a acontecer. E se isso contribuir para a continuidade das secções com mais estudantes, eu acho que é positivo. Obviamente que isto não quer dizer afastar as outras pessoas. Acho que isso não, pelo menos nas secções que têm acontecido, isso não aconteceu, porque as pessoas, estando na direção ou não estando, acabam sempre por estar ligadas. Ricardo, qual é a atual situação da concessão dos bares da Associação Académica? Falou-se na altura que os SASUC estariam interessados, continuam a estar ou estiveram em alguma fase. Como é que está essa questão? Bem, a questão dos bares da Associação Académica de Coimbra, como sabem, temos um concessionário ao qual nós denunciámos o contrato, a anterior Direção-Geral, o que faz com que tenha que ser abrir um concurso para novas propostas, caso nós queiramos concessionar os bares. Mas a verdade é esta concessão é válida, ou estará aqui, pelo menos até março de 2013. Entretanto, nós iremos abrir um concurso, e aqui é muito simples. Faremos um caderno de encargos, faremos um contrato modelo, receberemos as propostas, e a proposta que mais beneficiar a Associação Académica de Coimbra será a proposta vencedora. Não sei se os SASUC ainda têm ou não terão interesse, mas também eles poderão obviamente concorrer. Aqui as coisas serão feitas de forma muito claras, muito transparentes, e a verdade é para a Associação Académica de Coimbra é importante, são uma fonte de receita importante, e para uma casa como esta, que passa também dificuldades financeiras numa altura em que todo o país passa, é importante também não perder estas fontes de receita. E isso tem obviamente que ser tido em conta. Portanto, a melhor proposta é que der mais. Na teoria, mas pode-se dar mais de várias formas. Pode-se dar mais em rendas, pode-se dar mais em rendas e também em patrocínios, pode-se dar mais em rendas e pode-se dar mais também em apoio às secções ou atividades. Portanto, o dar mais é muito... E pode-se dar mais em apoio à ação social? Pode-se também dar mais apoio à ação social. E isso acho que é uma questão que deve, e eu defendi isto desde o início do meu mandato. No início do meu mandato, eu fui confrontado com uma situação de que o concessionário queria aumentar os preços, por a altura ser difícil, como quase todos os bares, obviamente aumentaram o preço com o IVA também da restauração e dos produtos a subirem como subiram. Mas a verdade é que nós permitimos que se aumentassem os preços no que toca a bebidas alcoólicas, por exemplo, mas naquilo que nós achámos que era as necessidades básicas dos estudantes, a falar do café, do leite, do pão, da torrada, etc., nós fizemos com que o preço se mantivesse, e apenas em alguns casos no outro produto subiu muito pouco, porque achamos que tem que garantir esses serviços mínimos, e isso é que passa também por ser a real ação social num bar como este. Isso é algo que também tem que ser tido em conta, e a Direção-Geral obviamente terá também que continuar com o direito a aprovar ou não as alterações à tabela de preços. Estamos na reta final do nosso programa. Pedia-te que, em primeiro lugar, me dissesses como é que estão as relações da Associação Académica de Coimbra com o Governo, depois de tantas promessas que poucas foram cumpridas, e como é que está também a relação da Associação Académica de Coimbra com o reitor da Universidade de Coimbra. Bem, com o Governo, a nossa relação não é uma relação obviamente positiva. É positiva na medida em que realmente temos reunido e temos podido dar as nossas opiniões, as nossas críticas, não só publicamente através de uma comunicação social e também das nossas manifestações de opinião, mas também internamente nas reuniões a que somos chamados. No entanto, a verdade é que, como eu disse desde o início, e esta foi uma grande parte da nossa entrevista, o Governo é um Governo que nós não vemos a apoiar e a investir no ensino superior. E, portanto, as relações não podem, obviamente, ser boas, porque tudo aquilo que nós fomos tentando dizer para melhorar em pequenos pontos, nada disso foi acolhido. Quanto ao reitor, as relações estão bastante bem, sobretudo pela disponibilidade que o atual reitor tem em reunir com a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Ou seja, não há qualquer tipo de dificuldade em reunir com o reitor, fazemos-lo até bastantes vezes, às vezes mais do que uma vez por mês. Temos
temos apresentado as questões a nível de pedagogia interna, a nível da Associação Académica de Coimbra, a nível dos estudantes, de forma clara e direta, e muitas delas têm sido acolhidas. Falo, por exemplo, do Estatuto do Dirigente Associativo, que poderia levar um grande corte no que toca a esse Estatuto, e a verdade é que os estatutos ganharam ainda mais peso, e ainda bem, e hoje há mais gente abrangida pelo Estatuto de Dirigente Associativo. E, portanto, a relação de proximidade é algo que eu tenho obviamente que dizer que está bem, tenho que elogiar. Agora, obviamente, que há sempre pontos em que estamos mais de acordo ou menos de acordo, mas a verdade é que também há uma discussão bastante saudável. E as contas da DG, como é que estão? As contas da Direção-Geral neste momento as contas da Direção-Geral não estão em risco, nem nada que se pareça, mas a verdade é que eu penso que a Associação Académica de Coimbra, no seu todo, isto não passa pela Direção-Geral, passa pela cultura, passa pelo desporto, passa pelos núcleos, tem de repensar muita coisa e muita forma de funcionar. A Associação Académica de Coimbra, e esta é a minha opinião, não pode continuar a depender de festas académicas, porque se as festas académicas um andam muito, no outro podem dar pouco, no outro podem dar nenhum, ou menos de nenhum, e nós não podemos estar dependentes disso. Nós temos que arranjar outras formas de nos gerirmos e de buscar financiamento. E temos também ter mais responsabilidade na forma como gerimos os nossos dinheiros. E isto fala da Associação Académica de Coimbra no seu todo. Porque com as dificuldades que passamos, com os cortes nos patrocínios que tem havido, nos apoios que tem havido, com a subida das contas, com a possibilidade da Associação Académica de Coimbra começar a pagar a água e a luz que nunca pagou até agora, com os preços dos produtos como estão, dos serviços como estão, poderemos passar por sérias dificuldades. E esta é uma missão que os dirigentes desta casa, todos, a começar obviamente na Direção-Geral, terão de encarar com brevidade para dar continuidade ao normal funcionamento da casa a todos os níveis. Tem cortado gorduras dentro da Direção-Geral? Temos. E temos cortado bastante, iremos continuar a cortar. Diminuímos bastante as despesas dos custos de funcionamento da Direção-Geral e também os custos das suas atividades. Foi algo que nós tivemos que obviamente cortar, e aí está a fatia maior. E temos também tentado gerir os recursos poucos que neste momento temos. Eu tenho que dizer isto, mas a prioridade tem sido a pagar, entre aspas, os fogos que têm aparecido, porque nós neste momento, e agora estamos à espera dos resultados finais da Queima das Fitas e do IPDJ, dos apoios que virá ou não do antigo IPJ, a novo IPDJ, para finalizarmos o nosso orçamento, porque a verdade é que nós temos que dar e temos de distribuir dinheiro pelo desporto, pela cultura, pelos núcleos, e tudo isto tem que ser bem feito de forma a que ninguém fique prejudicado. Mas neste momento a verdade é que temos muitas secções com dificuldades, temos também núcleos com dificuldades, e temos tentado auxiliar onde há mais. Tem, portanto, as contas controladas atualmente? Temos as contas controladas, não podemos esperar grandes desbanjos nem grandes gastos, porque não há possibilidade para isso. Tem de ser algo feito com muito rigor e diariamente. Tem que haver um controle bastante rigoroso, e vai ter que continuar a haver ainda mais rigoroso, mas sobretudo tem que se repensar de fundo uma forma diferente de gerir os vários setores da academia. Vamos à derradeira pergunta, mesmo para terminar a nossa entrevista. Fez recentemente um ano que o governo português foi eleito, ou melhor, tomou posse, o governo de Passos Coelho. Tu fazias e continuas a fazer parte, presumo eu, da JSD, presumo ao mesmo tempo que tenhas votado PSD, voltarias a fazê-lo? Presumes que eu votei PSD. Eu por acaso não estava no país nessa altura, mas sim. Pelo menos apoiaste, não? Se eu fosse... Não apoiei, não estava cá. Enquanto membro da JSD? Eu não estava sequer cá, estava a cumprir o meu ano de Erasmus, uma semestre de Erasmus na República Checa, portanto não tive qualquer papel ativo, seja na campanha, seja na contribuição de ideias, etc. Não tive. Agora, a verdade é que se fosse hoje, depois de saber tudo o que se passou até agora, tanto no que toca ao plano de austeridade, como no que toca sobretudo ao ensino superior, não me poderia votar em algo que se traduzisse nestas medidas, e não votaria.
Estamos mesmo então na reta final deste programa. Ricardo, muito obrigada então pelas esclarecimentos que prestaste. Estivemos então à conversa com o atual Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, hoje que passam 5 meses à frente da direção. A entrevista foi moderada por Catarina Almeida e Diogo Pereira. Esta foi mais uma edição do Ponto e Vírgula, o programa dedicado à Academia e ao Ensino Superior. Regressa na próxima terça-feira. Até lá, fique na nossa companhia. Boa noite. Boa noite.